dessa oposição, desse conflito, né? Quem é esse cara que não se revela? O que, que vai acontecer? Vamos para a próxima. Aí rola o 5 de copas, que é o teste no relacionamento, e vem a traição. Nem sempre a traição é sexual, né? Existem vários níveis de traição, não é mesmo? E aí, o que, que a psique faz? Intrigada pelo mistério, pelos conselhos das irmãs, a despeito da promessa feita ao marido, então, veja, houve um acordo, né? Ela aceitou o acordo, ela não foi obrigada a fazer o acordo. Então, havia um jogo limpo, né? Mas, a despeito de tudo isso, certa noite, Psique levantou-se da cama e, pé ante pé, acendeu a lamparina de óleo para ver quem compartilhava com ela o leito. Ao invés do monstro, ela viu ao seu lado o homem mais bonito do mundo, Eros. Valeu, Juliana Mello. Foi minha aluna desde o ano 2000, a Juliana, e ela agora também está se dedicando à astrologia. Legal, Juliana, um grande abraço. Então, veja, aí ela vê Eros. E chocada pela beleza dele, ela, sem querer, se espetou em uma das flechas. E, em confusão, ficou apaixonada, né, imediatamente, e deixou cair na face dele um pingo do óleo fervente. E, ao despertar, Eros a recriminou, e, por sua desobediência e ingratidão, pois haviam combinado sobre a situação, ele foi para longe, a deixando só e inconsolável. Vênus, oposição a Marte, atração e repulsão, traz muitos conflitos, né? A depender de outros aspectos, em que signo, em que casa, seja no seu mapa natal, numa sinastria ou por trânsito, isso pode trazer separação, né? Tudo depende da consciência, do contexto do mapa, obviamente, mas é um aspecto bastante exigente, né? Pode passar. Depois da oposição, que é um aspecto vem um quincúncio, ou quincúncio, que é um aspecto de 150 graus, né? Que tem a ver com ajuste, adaptação. Eu uso esse aspecto em todas as minhas leituras. Ele é um aspecto que fala da saúde, ele é muito importante. No mapa natal, no trânsito, numa sinastria, enfim, né? Porque vai mostrar o que precisa ser ajustado. Vênus em quem a Marte, né? Nossa, o cara é maravilhoso, a gente se dá bem no sexo, mas o cara é um Durango Kid. Nossa, o cara é super bem sucedido, mas a minha sogra domina ele. E aqui poderia ter milhares de exemplos, né? Então, quem se diz isso, que ajustes eu preciso fazer, porque isso está pegando na minha saúde, seja física, psicológica ou emocional, né? E aí, o que, que vai acontecer depois disso? Vamos ver. Aí vem o 6 de copas. A carta 6 do jogo é da nostalgia, né? Por quê? Porque fala de algo que você vivenciou, né? Que é para você aprender por meio do erro do passado. Para você conseguir enxergar, no caso dela, né? Eros como ele é. E ela o ama pelo que ele é, né? Então, mesmo antes de ser revelado a face dele, ela já o amava, né? E ela descumpriu um acordo, enfim, mas ela também não queria viver naquele mistério, mas ela viu a necessidade de ajustes que ela tem que fazer por conta disso, né? E naquele mesmo instante, o palácio desaparece. E Psique se vê novamente no rochedo, como lá no começo, na carta de 2 de copas, né? E ela lá no rochedo, assustada e sozinha, né?
perdi o meu marido, perdi o meu grande amor. E agora, né? Primeiro ela pensou em tirar a vida. Ela se joga lá no oceano, mas as águas gentis a conduziram suavemente à outra margem, né? O mar, a água, representa as emoções, né? Então, ela estava se afogando num mar de lágrimas e de desespero. Mas não, ela tinha que enfrentar uma situação, né? Ela tinha que ser madura para enfrentar uma decisão que ela resolveu tomar, né? A primeira em aceitar o mistério e a segunda em não aceitar o mistério. Então, ela tinha que enfrentar isso na vida dela. Pode passar. A gente faz muito isso, tomar decisão e depois se arrepender, né? E é legal se arrepender, né? Eu acho que o arrependimento ele traz uma grande força, não é? A questão é você ficar ou agarrado a um erro, porque ter compromisso com o erro é a pior coisa, né? Você tem que ter o compromisso com o acerto, com a verdade. E muitas vezes o arrependimento tem a ver com esse caminho do acerto, né? E dentro desses ajustes, que é o quincunce, ou quincúncio, ele pode formar um iode, que a gente chama de o dedo de Deus, né? São dois quincúncios, eles estão atados por um sextil. Então, aqui tem uma saída, né? Então, digamos que aqui está Vênus e Marte em abertura, mas eles têm que fazer um ajuste com um planeta que está aqui, ó, enlaçado na ponta do dedo de Deus, não é? Podemos prosseguir. E é aí que vem as provas, né? Com o 7 de copas. O 7 representa o privilégio e o problema de sermos colocados diante de novas possibilidades, diante dos assuntos do coração. Né? Então, espera aí, aqui está mandando um ajuste. O que eu tenho como base? Veja que ali o dedo de Deus, o iódio, tem um sextil, tem um caminho, né? Da onde você partir para ir para uma nova direção. Então, dali em diante, Psique sai errando pelo mundo, em busca do amor que perdera, sempre perseguida pela raiva de Afrodite. Pode passar. Aí nós vamos para uma outra quadratura, né? Que é a quadratura separativa, que também tem toda a dinâmica de uma quadratura, só que você já viveu a primeira aplicativa. Então, na separativa, você já tem uma experiência, você já tem uma margem de manobra. Pode passar. E aí vamos para o 8 de copas, que, através dessa quadratura desafiadora, o 8 representa o estágio mais difícil da viagem de Psique. Por quê? Porque Afrodite vai submetê-la a uma série de castigos terríveis. E ela consegue vencer todos com a ajuda das criaturas da natureza, como as formigas, os pássaros, os caniços das águas. Por quê? Porque ela tem um consentimento interno, ela tem a pureza da intenção, ela tem a força do sentimento dentro dela. A Afrodite obrigou-a até a descer ao inferno, né? E quando a gente se separa, quando a gente perde um amor, a gente vai para o inferno, né? E a gente fica, às vezes, querendo sair com um, com o outro, e começa a ter comportamentos não construtivos, algumas pessoas começam até a beber, outras precisam tomar remédio, isso e aquilo, e a gente, ao invés de ir para aquele caminho do iode, do dedo de Deus, para ter uma decisão madura, a gente acaba se autopunindo ou querendo punir o outro, né? E acaba em penúrias, né? Quando que, se a gente perceber a maturidade de um desfecho ou de um período que um caso amoroso não está bem, a gente pode até se sair bem da situação, não é? Pode passar. E aí vem os trígonos, né? O trígono é uma maravilha. Vênus em trígono com Marte, na sinastria, então, é uma bênção, né?
é a harmonia total, é a consagração, né? Pode passar. E aí o que acontece? Chegamos no 9 de copas, né? O 9 é a carta do desejo cumprido. Representa a satisfação e a realização de um sonho afetivo, né? Então, aqui o que acontece? Eros estava percebendo todo o movimento de Psique. E ele ficou muito emocionado pelo arrependimento da esposa, a quem nunca deixou de amar realmente. E ele foi até Zeus e suplicou permissão para desposá-la. Podemos passar. Aí, de novo, o trígono, seja separativo ou aplicativo, ele é maravilhoso, tem a ver com afinidade, com fluência e com harmonia, né? Podemos passar. E aqui nós chegamos ao final da história.